Bom, o que eu considero mais importante, por onde você vai começar a estudar língua portuguesa para a sua prova? Fonética e fonologia. Fonética e fonologia é um assunto que a gente estuda lá no comecinho da escola, Fundamental 1, comecinho do Fundamental 2. Então a gente estuda muito criança. É preciso, é necessário que depois de tanto tempo sem ver esses conteúdos, a gente revisite esses conteúdos para lembrar, né? Então eu coloquei aqui letras e fonemas. Nesse assunto, a gente estuda vogais, semivogais, consoantes, encontros vocálicos, encontros consonantais. Depois, divisão silábica e acentuação. Aí você fala assim, mas professora, eu sei separar sílabas. Olha, gente, tem coisas, alguns detalhes que a gente vai se esquecendo ao longo dos anos e é super normal. Então, você precisa lembrar esses conteúdos. Assim como a acentuação. A acentuação é muito importante, gente. Cai em todos os concursos. E olha, para saber a acentuação, você precisa saber divisão silábica, né? Senão você não consegue guardar aí as regras de acentuação. Por isso, eu selecionei essa ordem, primeiro letras e fonemas, depois divisão silábica e depois acentuação. O próximo conteúdo que eu selecionei, depois de fonética e fonologia, é ortografia, que diz respeito à grafia correta das palavras. Bom, a maioria das palavras nós sabemos escrever, são palavras com as quais nós já estamos familiarizados. Outras palavras, elas são mais difíceis, porque às vezes duas letras têm o mesmo som e aí a gente não sabe se escreve com uma letra ou com outra. Na maioria das vezes, para a gente saber escrever determinadas palavras, a gente precisa conhecer, ter contato com essas palavras. Então, eu costumo dizer que um bom leitor é um bom escritor. Quem lê bastante está acostumado a ver as palavras escritas de forma correta. Então, essa pessoa ela vai ter mais facilidade para escrever. Entretanto, existe uma forma de se estudar, sim, ortografia. Existem algumas regras que a gente precisa ficar atento para escrever corretamente. Então, existe a possibilidade de estudar ortografia, sim, e claro, na ortografia entra o emprego do hífen, como se utiliza hífen, quais as regras, né, que a gente vai seguir para empregar ou não o hífen. Em seguida, eu julgo importante estudar morfologia. Morfologia é, inclusive, o terceiro módulo do nosso curso Português Completo lá na plataforma Português com Letícia. Bom, importantíssimo morfologia. Cai em todos os concursos e você precisa saber morfologia para avançar nos estudos de língua portuguesa. O que é morfologia? São as classes de palavras, substantivo, artigo, verbo, pronome advérbio e por aí vai. Então, sabe identificar as classes de palavras? Quer dizer que você sabe fazer análise morfológica. Beleza, sabe fazer análise morfológica? Pode ir para a próxima etapa, que é estudar a sintaxe. Na parte da sintaxe, eu selecionei aqui, todos os conteúdos são importantíssimos. Veja, a gente começa por frase, oração e período, depois vai para os termos essenciais da oração, sujeito, predicado, depois os termos integrantes da oração, complementos verbais, complementos nominais e por aí vai. E, por fim, os termos acessórios da oração. Então, a oração tem termos essenciais, integrantes e acessórios. Tudo isso faz parte da sintaxe. Ainda dentro da sintaxe, a gente estuda período composto, que é aquele negócio de orações coordenadas e orações subordinadas. Estuda também concordância, concordância verbal ou nominal. E depois regência, regência verbal e nominal. Depois de ter estudado tudo isso, eu sugiro que você estude pontuação. Por quê? Porque as regras de utilização da vírgula, elas estão muito relacionadas com o período composto, por exemplo, com os termos da oração. Então, você precisa ter estudado os termos da oração, análise sintática e precisa ter estudado o período composto para poder estudar vírgula. Senão, você começa estudando já por vírgula, você não vai saber exatamente, você não vai assimilar as regras, porque você não estudou os conteúdos que deveria ter estudado anteriormente. Então, dentro aí da pontuação, você também vai estudar ponto final, ponto e vírgula, dois pontos e por aí vai. Terminada toda essa parte de sintaxe, a parte de sintaxe ela é bem densa, ela é bastante complicada, ela exige muito estudo e atenção e dedicação. Agora a gente vai para semântica. Semântica é mais tranquilo, tem bem menos aulas e parece mais próximo da nossa realidade, parece que a gente utiliza mais no dia a dia, é mais tranquilo de estudar. O que a gente estuda em semântica? Conotação, denotação, o sentido figurado e o sentido literal, as figuras de linguagem,
linguagem, que são várias figuras de linguagem e são muito importantes para qualquer prova que você for fazer de língua portuguesa. E também as relações de sentido, aquela questão de sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, parônimos, homônimos e a polissemia. Tudo isso está dentro da semântica, que é a parte da gramática que estuda as relações de sentido entre as palavras. Bom, só isso, professor? Acabaram os assuntos? Não, não acabaram. Deixei para o final assuntos também muito importantes. Eu chamei aqui de assuntos independentes, que não estão diretamente relacionados a nenhuma parte que eu já mencionei aqui, mas nem por isso são menos importantes. Para começar, a crase, né, gente? Crase é muito importante, é o terror aí dos estudantes de língua portuguesa. Você pode estudar. Eu coloquei crase aqui nos assuntos independentes, embora seja um assunto relacionado à regência verbal e regência nominal, você consegue estudar a crase de uma forma independente. Tem também variações linguísticas, tipos e gêneros textuais, funções da linguagem, coesão e coerência, discurso direto, indireto e indireto livre, flexão verbal e flexão nominal, vozes do verbo, colocação pronominal, o uso dos porquês, funções da palavra que e, por fim, funções da palavra ser. Por que eu coloco esses assuntos no final? Daí você pode estar se perguntando, se são independentes, eu poderia estudar esses assuntos no começo. Sim, alguns deles você pode estudar a qualquer momento aí do seu percurso de estudos em língua portuguesa. Mas eu gosto, né? Eu sugiro que eles fiquem para o final, porque nesse momento que você já estudou todos aqueles outros conteúdos, você já tem uma consistência maior, você já tem uma segurança maior aí para estudar a língua portuguesa e você já pode estar mais familiarizado com os conteúdos. Por isso, eu gosto de deixar esses assuntos para o final. E como eu disse no começo da aula, essa ordem dos conteúdos é uma sugestão minha. Você pode ou não seguir. Não quer dizer que se você não seguir essa ordem dos assuntos, você não vai saber português. Não tem nada a ver com isso. Mas é uma sugestão.